Vamos orar então. Pai, em nome de Jesus, Senhor, nós queremos te dar graças a Deus por mais essa oportunidade, Pai, de poder estar compartilhando a Tua palavra, de poder estar aprendendo, Pai, também uns com os outros, Pai. Mais uma vez nós queremos te pedir que Teu Espírito Santo esteja conosco, nos guiando, nos orientando, trazendo à memória tudo aquilo que dá esperança, Pai, e que acima de tudo o Senhor nos capacite, nos habilite, Pai, para transmitir, ó Pai, os conhecimentos necessários para fazer de cada um aqui um líder de êxito, como é a proposta, Senhor, dessa lição. Em nome de Jesus. Amém. Então, rapidinho a correção da lição 7, tá, queridos? Vai ser bem rápido mesmo. A gente aprendeu aqui sobre quem é o homem. A Bíblia nos ensina quem é o homem. Então, a primeira questão, meditando em Gênesis de 1 a 26, relate qual o propósito inicial de Deus ao criar o homem. A resposta é: Deus criou o homem para governar, administrar, cuidar da criação. Ok? Governar, administrar, cuidar, né? É o princípio da mordomia, né? Deus colocou o homem no jardim do Éden para o lavrar e cuidar. Então, basicamente, o propósito inicial de Deus ao criar o homem, Deus colocou a gente aqui para governar, para exercer governo em favor das pessoas. E aí eu comentei na aula, para quem estava na aula, que uma das formas, né, de poder exercer governo também é servindo pessoas, né? Jesus, a gente não governa, não é eu governo dominando pessoas. Não governo dominando, eu governo servindo. Eu exerço o governo em favor das pessoas, né? Que tem pessoas que às vezes escutam essa palavra governar, pode pensar que é manipular, é dominar, oprimir, não é nada disso, né? Governar é administrar, é cuidar, zelar por tudo aquilo que Deus confia em nossas mãos, né? Número 2, segundo Gênesis 3.8, 3.8 é bom, né? Capítulo 3, versículo 8. Porque o homem e a mulher se esconderam da face de Deus. Por que eles se esconderam? Se esconderam porque pecaram, né? Desobedeceram a Deus. Deus havia dado uma instrução que eles não poderiam comer da árvore que estava do conhecimento do bem e do mal. Imagina que tinha centenas, milhares de árvores para comer, né? Só tinha uma única que não podia, e eles foram comer exatamente daquela que não podia. Devia ser uma árvore de chocolate, com certeza, né? Eu estava falando aqui hoje que tinha gente lá na outra casa, estava falando, que não sabia nem que a serpente andava. Ela estava comentando ali, dizendo que a fruta era maçã. E aí começamos a questionar sobre isso ali, né? Daí, daqui a pouquinho já vai vir uma vigília, uma café. E daí começa a fazer as perguntas, começa a falar sobre isso aqui, sobre a... Por que esse de contato da Júlia trabalha contigo? Trabalho. É o André. Devia ser uma árvore de Ferreiro Rocher, né? Eu amo. Tem um pregador bem famoso na nação brasileira aí, que ele está rodando aí o Brasil pregando, não estou me recordando o nome dele agora, mas é um avivalista, né? E ele comenta, né, que o primeiro pecado tem a ver com comida, né? A gente estava aqui brincando, falando de comida, né? Normalmente a gente não observa por essa ótica, né? Normalmente a gente observa por uma outra ótica, que é a questão da desobediência, a questão do desejo dela de querer ser igual a Deus, né? Porque a serpente falou que se ela comesse, ela seria igual a Deus, teria o mesmo conhecimento, o poder de Deus, né? Então isso está relacionado à altivez, à independência, né? Que a gente chama de orgulho, né? No entanto, esse pregador, né, é Hernandes alguma coisa, Hernandes dos Santos, acho que é. Ele fala que o primeiro pecado foi uma questão de comida, né? Porque Deus disse, não coma, não coma daquela árvore, né?
E ela comeu, ou seja, se ela já tivesse aprendido a prática do jejum, a Eva, né? Com certeza não teria caído no pecado. Então, resumindo, uma das formas de Satanás fazer a gente pecar é pelo estômago. É engraçado, mas é real, né? Leia Gênesis 3 e Hebreus 2, do 14 ao 15, e avalie o que representa a queda do homem. Então, resumidamente, tá, queridos? A queda do homem, ela se resume na questão da morte espiritual e na separação de Deus. A partir do momento que o homem peca, né, a partir do momento que o homem caiu, entrou a morte espiritual e a separação de Deus. Não tem como ter comunhão com Deus, não tem como viver no ambiente de Deus em pecado. Né? Porque, como está lá em Isaías 59, né, as nossas iniquidades nos separam de Deus. Né? Então Deus é um Deus santo e para poder andar na presença dele eu preciso viver em santidade. A partir do momento que entrou o pecado, entrou a morte e a separação. Em que consiste o plano de salvação segundo João 3,16? João 3,16 diz que Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Então, o plano de salvação consiste na entrega de Jesus. Jesus se ofereceu para morrer em nosso lugar. Então, todo o plano de salvação está ligado à entrega de Jesus. Se Jesus não se entregasse, não tivesse se rendido ao plano do Pai, nós estaríamos perdidos. Claro, eu estou dando aqui uma pincelada, tá, queridos? A pedido de vocês, a outra prova também será de assinalar, mas se caíssem perguntas para escrever, como é o caso aqui, eu aceitaria como resposta as palavras de vocês, tá? Não necessariamente que tem que ser as minhas palavras, né? Eu aceitaria perfeitamente as palavras de vocês. Mas provavelmente na próxima prova a gente vai fazer novamente de assinalar, entendendo a realidade de todos, tá? Oi? Aí tu dá valor, né? Tá bom então. Leia Colossenses 1,15, 2 Coríntios 4,4, Romanos 5, do 12 ao 21, e diga o que representa Cristo homem no plano de salvação. Então, de acordo com esses três textos, né, Jesus, ele representa, em primeiro lugar, a imagem do Deus invisível, o último Adão, conforme 2 Coríntios 4,4, e o primogênito da criação, conforme Romanos 5, do 12 ao 21. Então ele representa, vou repetir, a imagem do Deus invisível, o último da criação. Como a salvação é oferecida? Respalde sua resposta com versículos bíblicos. Eu anotei aqui o texto de Efésios 2, do 8 ao 10. Se uma pergunta dessa cai na prova, eu posso fazer. Eu posso fazer uma pergunta e colocar vários versículos bíblicos que respaldem, né, a maneira pela qual a salvação é oferecida, e você vai ter o trabalho de olhar na Bíblia para saber se aquele texto bíblico respalda ou não. Tem a ver ou não. Então eu posso botar lá, posso fazer uma pergunta como essa. Aí eu coloco lá uns 6 versículos bíblicos. Você vai ter que pegar, traz a Bíblia para a prova, olha na Bíblia e vê se o texto tem a ver com a salvação ou não tem. Tem, verdadeiro. Não tem, falso. Tem, verdadeiro. Não tem, falso. Então esse é o tipo de pergunta que eu posso fazer. Tá bom? Aí é só questão de olhar ali, ler o texto e ver se tem a ver ou não tem. É óbvio que ninguém vai ter que decorar a Bíblia para responder a prova. Né? Então traz a Bíblia, consulta.
Aqui eu coloquei só o texto de Efésios 2, do 8 ao 10. Como podemos obter a salvação? É uma pergunta. Como que a gente pode obter a salvação? Fez ali Efésio. Efésios 2, do 8 ao 10. Aí a sétima é, como obter a salvação? Como podemos obter a salvação? Aí o texto que responde essa pergunta está em Romanos 10, versículo 9. Romanos 10, versículo 9. É um texto que a gente usa muito para fazer apelo, né? Numa célula, por exemplo. Aqui diz: se com a tua boca confessares a Jesus como Senhor, e em teu coração creres que Deus o ressuscitou dentre os mortos, serás salvo. Então, a pessoa precisa crer com o coração e confessar com a boca. Entenderam? Crer com o coração e confessar com a boca. Não adianta confessar com a boca se ela não crê no coração, né? Mas se ela crê no coração e confessar com a boca, perante a palavra de Deus, ela obtém a salvação. É claro que aí depois vem a questão da perseverança, né? Aquele que perseverar até o fim será salvo. Não adianta crer no coração, confessar com a boca e simplesmente se desviar do caminho de Deus, né? Então tem que perseverar até o fim. Mas basicamente se obtém a salvação crendo com o coração e confessando com a boca. Romanos 10, 9. Aí a oitava questão: quais os benefícios e as bênçãos obtidos pela salvação? Benefícios e bênçãos obtidos pela salvação. Aí eu coloquei algumas aqui. Tornar-se filho de Deus. Todos aqueles que confessam Jesus como Salvador receberam o direito de se tornar filhos de Deus, né? Está lá no Evangelho de João, capítulo 1, que eu diria um dos principais benefícios, né? A gente não para meditar, né? Mas quem aqui já parou para meditar só nisso que eu acabei de falar, né? Que você, por causa da fé em Deus, se tornou filho de Deus, né? Às vezes a nossa mente nem alcança o que é isso. Porque a gente pensa, pô, Jesus é filho de Deus, né? Ah, Jesus é o filho de Deus. Jesus morreu na cruz do Calvário. Ele é meu herói, ele é meu ídolo, ele é meu salvador, ele é meu Senhor, ele é tudo, né? Ele é o rei de toda a terra, né? Tema do ano. Mas quem parou para perceber que agora você também é filho de Deus? Assim como Jesus é filho de Deus, nós também somos, de igual para igual. A nossa mente às vezes não alcança, né? Parece que Jesus ele sempre vai ser mais importante para o Pai, pelo fato do que ele morreu na cruz. Só que eu, na minha mente, né? Assim que eu penso, né? Eu tenho 2 filhos hoje. Eu não amo mais um filho do que o outro porque tem um filho que me agrada mais. Eu amo os 2. É claro que a minha filha, que já é adolescente, que já começou a ter algumas atitudes que às vezes entristecem a gente, isso contribui para com que eu tenha mais amor pelo pequeno, né? Que é o meu bebê da casa, tem 7 anos, né? Mas eu amo os 2, todos os 2 são filhos, né? Não tem como. É filho. Então eu fico pensando, se a Bíblia diz que nós somos filhos de Deus, então Deus, eu penso que ele não fica imaginando assim, que tipo Jesus é mais importante que nós, que todos são importantes, todos são filhos. Agora, claro, Jesus é o primogênito, ele nunca vai perder a posição de primogênito, ele sempre vai ser o unigênito, e foi ele que realmente morreu em nosso lugar. Agora, na condição de pai, eu imagino que na mentalidade de Deus, ele vê todos como filhos e todos têm a mesma importância. Quantos estão entendendo? Vai discordar, Natasha? Está meditando aí? Então, eu penso assim, né? Então, Não, porque eu vejo assim que, né, não é questão de discordar, que eu entendo que o pastor quer dizer, mas tipo assim, eu tenho uma dificuldade de ver essa situação, porque, tipo, como eu tive, né, tipo, na minha infância, adolescência e tal, sendo católica, a gente aprende muito sobre a Trindade, sobre, tipo, Jesus ser Deus,
Sim. Então não é como se eu tivesse em pé de igualdade de Jesus, porque Jesus é Deus e eu não sou Deus, jamais. Não, igualdade não. Igualdade não, realmente, né? Igualdade não. A Bíblia diz, tem até um salmo que a gente leu aqui na Bíblia, na aula, acho que foi na aula passada, né? Pouco menor do que Deus ele nos fez, de glória e de honra nos coroou, né? É Salmo de número 8. Então, igualdade não. Não tem como, né? Jesus é Deus, de fato, bem lembrado. Mas, no que diz respeito ao amor de um pai pelo filho, eu imagino que o amor de Deus, o mesmo amor que ele tem pelo filho, Jesus é o mesmo amor que ele tem por nós. Porque a Bíblia diz que Deus não faz acepção de pessoas. Então, eu não fico... na minha mente, eu não consigo ver Deus, tipo, amando um filho mais do que o outro. Ele ama todos igual. Agora, como eu falei, Jesus sempre vai ser o primogênito. E, por exemplo, ele pode e deve ser adorado. Nós não podemos receber adoração. Eu posso receber louvor, posso receber elogios. E se eu receber louvores e elogios, ou honra, né? Por que Deus nos dá honra? Por que Deus nos honra? Para que eu possa devolver para Ele. Porque toda a honra e toda a glória pertence a Ele. Agora, eu não posso dar aquilo que eu não recebo. Então, Deus permite muitas vezes que eu receba elogio, que eu receba honra, mas eu não posso acumular nada nisso no meu coração. Tudo eu devo devolver para Ele, quando estou entendendo. Agora, Jesus não tem necessidade de devolver, porque Ele é Deus também. Embora, quando Ele esteve aqui na Terra, pode prestar atenção, quando se dava honra para Jesus, quando os discípulos queriam fazer dele um rei, né? Quando Ele curou, por exemplo, aquele gadareno, né? Libertou aquele gadareno, Ele disse, vai e não conta nada para ninguém. Vai para a tua casa, não conta... Ou seja, Jesus não queria receber glória, né? E ele até ensina na palavra de Deus que aquele que busca a sua própria glória, né? Aquele que fala de si mesmo, por exemplo, busca a sua própria glória, né? Então Jesus não buscava a glória dele, né? Embora ele fosse digno, né? E lá em Apocalipse diz, né? É porque assim, não, a questão do amor é uma situação assim que um pai daria vida por um filho, né? Que nem falou, sim, ele nos amou de tal maneira que deu, né? Independente de qual dos dois dos meus filhos, tipo, sei lá, se alguém estivesse apontando uma arma e pedisse para mim escolher, eu não teria como escolher. Independente de qual dos dois que alguém tentasse tirar a vida, eu daria a minha vida pelo meu filho. Agora, a gente, como humano, não consegue imaginar isso. Eu usar um dos meus filhos para salvar a vida do outro. Eu jamais daria a vida de um filho meu para salvar o outro. É inadmissível para a gente não consegue entender isso, e ele fez isso para salvar a gente. Então... E isso mostra o quanto que ele nos ama, né? Nos ama tanto ao ponto de dar o seu filho, né? Então, é nisso que eu estou me referindo, né? Nessa grandeza do amor de Deus que a nossa mente não alcança. Por isso que o apóstolo Paulo ele diz, né? Eu oro para que vocês possam conhecer a largura, a altura, a profundidade, né, do amor de Deus, para que vocês possam ser cheios de toda a plenitude, né, de Deus. Aí eu coloquei aqui também outros benefícios, né? A vida eterna, né? A vida eterna, um dos principais benefícios. A Bíblia diz que Deus nos tornou herdeiros de Deus e co-herdeiros em Cristo. A Bíblia fala em Apocalipse que Deus nos fez reino e sacerdócio. Então agora nós vamos reinar com Cristo nas regiões celestiais. João 10 diz que Ele nos deu vida com abundância. Então coloquei alguns benefícios e bênçãos que foram obtidos pela salvação. Ok? Aqui é a questão 9. Você apresentará o plano de salvação para alguém que não conhece a Cristo. Que versículo você usaria e como você faria isso? Então, aqui é uma pergunta para vocês responderem em casa, tá? Se vocês forem apresentar um plano de salvação para alguém, que versículo que vocês usariam? Além de João 3,16, né, que é o mais conhecido de todos, né, porque Deus amou de maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Além desse texto, teria um outro, né? Então é importante, com o tempo, vocês forem gravando textos bíblicos, para poder ter isso
na ponta da língua, né? Quando estiver evangelizando alguém, é importante, não necessariamente que eu vou evangelizar alguém só com textos bíblicos, né? Às vezes eu evangelizo alguém só com atitudes de amor, né? Um abraço, dando carinho, dando atenção. Eu sou o caminho, a verdade e a vida, ninguém vê o Pai não se por mim, não deve ter escrito isso. João 14,6. João 14,6. João 14,6. Eu decoro os textos, mas não sei onde é que está. Esse texto eu gosto bastante também, que deixa claro que ninguém vem ao Pai a não ser por Jesus, né? Então Jesus é a ponte. E aqui aplique os princípios bíblicos que você aprendeu.